E Regina, Marina, sejam muito bem-vindas. Simone, Aparecida, muito bem-vindas, gente. Vamos fazer a nossa segunda parte da aula hoje. Patrícia, Maria Flávia, ó, que bom te ver aqui. Outra Marina. Boa noite, meninas. Patrícia, sejam muito bem-vindas, tá? Hoje nós vamos fazer a segunda aula. Peraí, gente, vou colocar meu fone de ouvido um minutinho, peraí. Vou colocar o fone de ouvido, porque eu tô aqui no meu quarto. Luciara. Pronto, agora eu acho que eu vou falar melhor. Vou deixar só um. Bom, gente, hoje nós vamos fazer a finalização da aula de virtudes, que a gente começou a falar na aula 3, né? Que é a virtude da prudência. E eu deixei para falar sobre essa segunda parte agora, apesar de ser uma parte menor, porque tem umas coisas muito importantes na nossa decisão, tá? Que tem que ser levado em conta na nossa decisão. Porque até aqui, olha, acho que não tá adiantando isso não. Até aqui nós vimos os elementos necessários para a prudência, né? Que são a reflexão, que é não agir sem pensar devidamente, e o juízo, né? Que é ter julgado ponderadamente acerca dos valores e dos meios que a gente vai empregar. Agora, são dois passos importantes da prudência, os quais, conforme o caso, eles podem ser praticados em segundos, em horas, em dias e até em anos, tá? A reflexão, gente, ela pode ser uma coisa fácil, mas também pode não ser. Ela pode ser tomada de imediato, mas também pode levar anos para ser tomada. Nós vamos ver isso aqui agora por quê, tá? Esses dois passos, reflexão e juízo, são fundamentais para a gente tomar qualquer decisão na vida. No começo, eu sugiro para vocês fazerem o seguinte: fazerem uma tabelinha, como eu mandei para vocês lá no grupo, no esquema. Fazem essa tabela pequenininha, sabe? E coloca pregado em algum lugar que vocês têm acesso. Sabe por quê? Porque isso vai ajudar a pensar. Todas as vezes que vocês forem tomar alguma decisão, seja com filho, seja com marido, seja no trabalho, uma decisão cotidiana da casa, vocês vão começar a ter o hábito de exercitar esses 4 passos. No começo é esforço, mas depois vira hábito, fica muito tranquilo isso. Eu tô falando para vocês por experiência própria. A gente, no começo, vai se esforçar para lembrar, não, mas como é que eu tenho que refletir? Deixa eu olhar meu esquema. Como é que eu tenho que julgar, né? Porque o julgamento é o julgamento moral, mas também os meios pelos quais a gente vai tomar a decisão que a gente tem que tomar. A forma como a gente vai caminhar nesse processo de pensar, tá? Esses 4 passos, gente, da prudência, ele é utilizado há anos, desde a época de Aristóteles. Então, quando ele condensou esses 4 passos, é porque realmente é uma receita de bolo mesmo, tá? Refletir, julgar, decidir e fazer. Não adianta também a gente refletir, julgar, decidiu, agora eu vou fazer, mas não faz. A gente vai olhar isso daqui a pouquinho, tá? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz que o ato da prudência é o comando, né? Que é aplicar o conhecimento ao desejo e à ação. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Por que ele fala que o ato da prudência é o comando? Ele quer dizer que a prudência comanda. Por isso a gente diz que ela é a virtude característica do governante. A prudência é a perfeita capacidade de decisão em função da realidade, né? Normalmente as pessoas sentimentalistas, elas decidem muito na superficialidade, no eu acho, eu penso, né? Na intuição. Aqui,
para você sair desse patamar de ser uma pessoa sentimentalista, de decidir por intuição e entrar na seara das mulheres virtuosas que decidem com prudência, a gente tem que seguir isso, né? A gente tem que estar na linha de comando. Vejam bem, prudência é a perfeita capacidade de decisão. A decisão vem depois da reflexão e do juízo. Então, se a prudência, pensem comigo, ela é a perfeita capacidade de decisão, o que nos impede de tomar a decisão que a gente precisa? Porque muitas vezes a gente não toma, a gente fica em cima do muro. Eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não tomo, né? Frequentemente, gente, a gente comete graves imprudências por falta de decisão. Seja no comando da família, seja no comando do trabalho, seja no comando de uma comunidade, de um país. Se nós refletirmos, se nós fizermos nossos juízos de valor, por que então que a gente tem tanta dificuldade de decidir as coisas? Vocês já pararam para pensar isso? É aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção nessas ciladas que eu vou falar com vocês, né? Na verdade, não são mais do que ciladas, são vícios de indecisão, que são, na verdade, fraquezas morais, são fraquezas de caráter, o que é muito pior, né? E quais são essas fraquezas morais, essas fraquezas de caráter? São hesitação, medo, o falso querer, a negligência, o vício de protelar. Todos esses vícios são fraquezas de caráter. Vamos começar pela hesitação, tá? É o caso daquelas pessoas que praticam o famoso nem sim, nem não, muito pelo contrário, né? Aquelas que ficam sempre em cima do muro. Custa essas pessoas, gente, decidirem, porque isso significa inevitavelmente excluir alguma coisa. Por exemplo, a pessoa não consegue decidir se casar, porque aí ela vai excluir todas as outras possibilidades. Ela não consegue se alistar como voluntário humanitário, por exemplo, numa ONU ou numa guerra, né? Sem excluir a tranquilidade do lar. Sem excluir, continuar na tranquilidade do lar. Ou seja, ela quer tudo. Ela quer ajudar os outros, mas ela também não quer abrir mão do lar dela. É impossível, né? Não se pode, gente, jogar um baralho, por exemplo, mantendo todas as cartas na mão. A gente sempre vai ter que descartar, né? Essas cartas. Ô, gente, aqui é porque eu não tô conseguindo. A Luciana tá pedindo para colocar o link no WhatsApp. Eu não tô conseguindo colocar, porque da última vez que eu fiz isso, logo que eu comecei a live, parei aqui para colocar o link, saiu a live, aí eu tive que virar o telefone e não voltava. Então, se alguém puder, por favor, colocar para mim lá no grupo, tá bom? Eu agradeço. Vamos voltar. Aqui. A Flavinha aí, Flávia Fratesi, minha amiga querida. Gente, então, olha, a gente não pode jogar um baralho mantendo todas as cartas na mão, né? E o medo? Que fraqueza moral é esse medo, né? Que medo é esse? É o medo de não dar certo. Às vezes, a gente não age por medo de não dar certo, não é isso? Por medo de imprevistos, medo das dificuldades, medo de não ser capaz. Só, gente, que a gente não vence esse medo se a gente não tomar decisão de fazer alguma coisa, né? A gente não vence o medo se a gente ficar nessa inércia de não fazer nada. A decisão exige a gente se lançar, sabe? A gente fazer sabendo que nada na vida, nada, gente, está absolutamente garantido. E que sempre podem surgir surpresas, podem surgir imprevistos. Mas sem a coragem de começar, de empreender, de arriscar, nunca a gente vai fazer nada que vale a pena. E nem sequer, gente, se a gente não se arriscasse, né, e tudo na vida, a gente não enfrentaria nunca dificuldades pequenas do cotidiano, né? Todo tipo de dificuldade, até um cano que estoura na sua casa, a hora que você está indo para o trabalho, até uma máquina que estraga quando você mais precisa, né? Tem mais trabalho, entende? A gente não sairia de carro, por exemplo, por medo de ter um acidente. E a gente está propício a ter um acidente. A gente não desceria uma escada com medo de cair, quebrar o pé, o pescoço. No entanto, a gente tem que descer a escada, né? Então, esses medos, a gente tem que vencer esses medos, né? Porque tudo tem um risco. O que acontece, alunas queridas, é que essa reflexão indecisa, ela é composta de 4 partes. Uma parte é coragem,
Uma parte é prudência e 3 partes são covardia. É por isso que a gente não decide. A gente sempre fica avaliando, mas olhando mais com os olhos mais sobre a covardia do que a coragem. Às vezes, aliás, e agora eu vou dar uma dica, né, para as mulheres que se sentem indecisas por medo, né, por esse tipo de medo, eu vou aconselhar uma leitura aqui, tá? Como eu escrevo histórias, e eu sei por experiência própria o quanto a gente aprende com as histórias dos outros, eu aconselho vocês lerem os relatos das viagens de Amir Klink. Gente, anotem esse livro, o relato das viagens de Amir Klink, porque lá nós vemos a verdadeira prudência. Ali a gente vê a seriedade com que ele preparou em cada caso, sabe? Cada viagem que ele preparou. O barco, os alimentos, as rotas, o clima, o estudo das correntes marítimas, as experiências dos outros exploradores, dos exploradores mais qualificados, né, do que ele, e tantos outros detalhes. Eu gosto muito desse livro, porque esse livro, apesar de falar das viagens do Amir Klink, ele nos acende uma luz imensa, sabe, dentro da gente, porque a gente começa a avaliar a nossa própria caminhada, tudo que a gente faz, e a gente vê o tanto que a gente é negligente em muitas coisas. Então lá ele analisa todos os pormenores, sabe? E aí, gente, a gente vê, por exemplo, né, nesse livro, que quando chegou a hora dele embarcar, né, que estava tudo preparado, ele partiu. Simplesmente foi, sabe? Não recuou no meio da travessia. E com tudo preparado, ainda teve desafio. Mas ele não foi negligente nas coisas, né? Não foi negligente na preparação dele, então, na decisão dele. Então, é isso que eu queria que vocês apreciassem nesse livro, sabe? Não à toa que alguns dos seus conselhos são máximas de prudência, né? E eu gosto muito das frases dele, e aí eu tenho até o hábito de algumas frases eu colocar na minha agenda como norteador, sabe? Porque às vezes a gente esquece, né? A gente tem memória curta. Então, uma delas que eu gosto muito é a seguinte, que para se chegar onde quer que seja, é preciso, antes de mais nada, querer. Né? Outro conselho que ele dá, que eu acho muito bacana, é que o pior naufrágio é não partir. Ou seja, é não ter coragem. Também eu gosto muito do conselho de São José Maria, que está no livro Amigos de Deus. Eu até separei aqui para vocês. Eu li para vocês esse conselho que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, olha o que São José Maria diz. Pela prudência, o homem é audaz, sem insensatez. Não evita, por ocultas razões de comodismo, o esforço necessário. Não atua com tresloucada precipitação ou com absurda temeridade. Não assume o risco de suas decisões e não renuncia a conseguir o bem por medo de não acertar. Eu gosto muito de tudo que São José Maria fala, né? Esse aqui é de Amigos de Deus, mas tem um livro que eu acho imprescindível dele, que vocês tenham, que é o livro Caminho. Esse livro é fantástico. Esse livro tem cada tema, tem um tema de cada virtude, mas assim, cada tema ele coloca umas frases muito reflexivas, sabe? Que é bom a gente refletir durante o dia. Vamos lá, vamos voltar, né? Às fraquezas morais. Outra fraqueza moral é o falso querer. Vocês sabem o caso daquelas pessoas que querem, elas dizem que querem, mas não agem? Elas não colocam os meios para a coisa acontecer? No fundo, elas não querem. Né? Elas só gostariam de querer, essa é a verdade. Aquelas que dizem assim, nossa, eu quero ser tão assídua na missa, sabe, rezar mais. Outro dia eu vi um filme do Padre Pio e gostei tanto, eu até chorei. Mas não vai à missa. Tem, assim, sempre um pretexto, né? Uma desculpa. Então, tem pessoas que falam assim pra mim, nossa, Karine, eu quero tanto ler livro, eu quero tanto ler mais, aprender mais sobre virtude, aprender sobre mais as coisas, sabe, ser uma pessoa melhor, saber educar mais meus filhos. Eu vou ver, olha, eu vou começar a comprar na próxima semana, no próximo mês. Gente, isso não é um querer de verdade. A gente não tem que ter aquela quantidade de livro para começar. A gente começa com um, né? Isso aqui, esse conteúdo todo que eu tô dando para vocês, são livros, né? São livros que eu fui estudando ao longo do tempo e fui resumindo, e fui vendo palestras, e fui resumindo, e fui juntando. Então, isso aqui, por exemplo, é um conteúdo que a gente precisa estudar, né? Deixa eu ensinar para vocês uma coisa, para quem agora quer adquirir o hábito de ler, né? Tem muitas aqui que já leem.
E muitas ainda que não têm o hábito de ler. Então, eu vou falar para vocês como se começa a ser uma grande leitura. A gente começa, gente, passo a passo. É um degrau de cada vez, sabe? Ainda que vocês consigam subir 3 degraus por dia, vocês permanecem naquele degrau e fazem esse degrau por uma semana. Ou seja, na primeira semana você começa com 5 minutos. De segunda a domingo, você lê 5 minutos por dia. Não mais do que isso. Nosso livro tá bom, vou ler mais. Não. Isso é a educação da vontade, a educação do hábito. Na segunda semana, você passa a ler 10 minutos. Na terceira semana, você passa a ler 15 minutos. Na quarta semana, você vai estar lendo 20 minutos, né? Então, gente, ao final do mês, vocês vão estar lendo 20 minutos por dia. Isso não atrapalha, gente, a vida de ninguém. Olha, 20 minutos você fica numa sentada no Instagram. Não atrapalha. 20 minutos você fica enquanto espera, por exemplo, a comida ficar pronta. 20 minutos você lê, né? Enquanto coloca a roupa na máquina, encosta um pouquinho e fica ali lendo. Enquanto, por exemplo, você espera o arroz cozinhar. Gente, 20 minutos por dia, não precisa mais do que isso. Ao final de um mês, vocês terão lido 10 horas. Sabe o que é isso? Sabe o que é ler 10 horas? Em um ano, são 120 horas, gente. É muita coisa. Dá para ler vários livros, dá para aprender demais, né? Então, assim, essa é o gancho que eu dou para as alunas, como elas vão começar a ler, tá? Quem, por exemplo, resumiu isso que eu tô falando, começa a pegar esse resumo todo dia e lê 5 minutos. Marca na hora. Deu 5 minutos, passa, para, tá bom? Voltando ao falso querer, que São José Maria dizia, né, que muitas pessoas têm um querer sem querer, né? Ele fala o seguinte, que essas pessoas se iludem a si mesmas. Elas acham que elas são fracas, mas na verdade, gente, o que elas são é covardes, né? Ele fala muito isso. Alunas, é o seguinte, não se trata de decisões, quando se trata, né? É isso que eu quero falar com vocês também. Quando se trata de decisões de sentido que depende do sentido profundo da nossa existência. Tá caindo a live? Eita. E agora, Simone? Voltou? Gente, fala pra mim se vocês estão escutando, se vocês estão me vendo. Por favor. Melhorou? A live voltou? Ok. Que bom. Então tá. Então vamos continuar. Ótimo. Então olha só, gente. Quando se trata das decisões das quais depende o sentido profundo da nossa existência, tá? Como? E quais são as coisas que dependem do sentido profundo da nossa existência? A vocação cristã, a fé, a família, o amor, a fidelidade, um ideal que a gente tem, né? É preciso que o nosso querer seja sincero, sabe? Que esse querer atinja o mais alto grau possível. Aquele querer de verdade em que a gente coloca, todos os meios possíveis. Outro ponto, outro vício, né? Outro vício moral é a negligência, sabe? Que é aquela falsa solicitude, a falta de empenho, a falta de boa vontade, a falta da gente falar assim, olha, vamos fazer melhor, da melhor forma possível e vamos fazer agora, sabe? A solicitude, gente, significa zelo, né? É o empenho para atingir um objetivo. Então, a negligência é a falta desse empenho. Para isso é preciso que haja um querer, né? O ideal, que é a nossa alma, sabe? Que mantenha a nossa alma desperta. O negligente, ele não tem nada disso. Olha, ele não tem metas, ele não tem ideais verdadeiros, ele não tem nada disso. Ele vai na onda, sabe? Ou seja, onde o vento tocar, eu vou, né? É assim que ele faz. Ele só pensa, por exemplo, o negligente, só pensa no imediatismo, né? Vejam bem, olhem as pessoas negligentes ao redor de vocês. Eles só falam de coisas comuns, né? Só comenta de festas, de campeonatos, de jogos, de viagens, de coisas passageiras. A negligência, gente, se identifica com a frivolidade, que é um dos grandes inimigos da prudência. A frivolidade é um defeito das pessoas que são vazias por dentro,
sabe? Pessoas caprichosas, pessoas distraídas, pessoas inconstantes de pensamento, inconstantes de caráter, inclusive, né? São José Maria nos alerta vigorosamente contra essa perigosa negligência. Vocês estão entendendo até aqui? São José Maria fala, gente, que a negligência, ela, na verdade, é uma doença de caráter, sabe? Que tem por sintoma a falta de firmeza em tudo, sabe? Ou seja, a frivolidade pura, né? Frívolo, para quem não sabe, é aquela pessoa superficial, inútil, sabe? Inconsistente. Aquela pessoa fútil, inconstante, que sempre age de maneira irrefletida, de maneira impensada, né? Outro vício, gente, outra terrível fraqueza moral é o vício de protelar, sabe? É aquela pessoa que posterga tudo o máximo possível, né? Ela chega esbaforida no aeroporto para pegar o voo, já pega a última chamada, quando não perde, né? É aquela pessoa que deixa para fazer o difícil, o chato na última hora. Ela já sai de casa tarde, pro horário marcado, mesmo sabendo que vai ter que pegar trânsito, né? Eu deixar tudo para a última hora mesmo, né? Inclusive, dizem que o brasileiro tem esse hábito, né? Hábito ruim, bem ruim, por sinal, né? Hábito de deixar tudo para a última hora. Ele só compra o ingresso do show para a última hora. Ele só decide se ele vai numa viagem ou não de última hora, se ele vai ou não numa palestra de última hora, se ele vai ou não na festa de última hora. Isso é um hábito que não é bom, gente, tá? Tá na nossa cultura, mas ele não é bom. Nós precisamos combater todas essas fraquezas morais que eu falei, né, que essas fraquezas impedem a gente de decidir bem. Eu coloquei essas fraquezas também no esquema de vocês. Eu acho muito importante, se vocês fizerem o seguinte, porque as virtudes a gente não adquire da noite para o dia, né? A gente aprende e vai colocando em ação, passo a passo. Então, para que vocês, o resultado seja efetivo, façam assim, como eu fiz, por exemplo, quando eu comecei a aprender. Eu imprimia esse esqueminha que eu passei para vocês, eu imprimia e colocava numa parede do meu quarto. Colava mesmo, com durex. Porque aí, toda vez que eu tinha que tomar alguma decisão, eu colocava sempre na parede, aqui perto do meu escritório, no meu quarto, esse escritório fica aqui. Eu coloco pregado na parede, sabe? Do lado de um crucifixo. Por quê? Porque aí eu vou rezar, e além de rezar, eu coloco os meios para agir da maneira correta, né? A gente tem que pensar da maneira correta. O último passo da prudência, gente, é a realização, tá? Mas, gente, não vamos colocar as decisões assim na mesma medida, né? Existem decisões de curto prazo, existem decisões de longo prazo, né? Que elas não têm a mesma dimensão assim. A gente não pode colocar tudo na mesma panela. Por exemplo, se eu vou decidir se eu vou comprar um carro, se eu vou comprar uma casa, as duas coisas não têm o mesmo peso. Se eu vou me decidir casar ou comprar um vestido, as duas coisas não têm o mesmo peso. Vocês percebem? Então, é preciso a gente separar isso, tá? Colocar as decisões de curto prazo e as decisões de longo prazo. Quando eu falo curto prazo, não é só o tempo para eu decidir, né? Mas é o tempo que aquela minha decisão, a consequência vai durar, né? Eu falo também que tem decisões de longo prazo, não só o tempo que eu me decidir, que eu levo um tempo maior, mas também o prazo que a consequência dessa decisão vai durar. Então, quando eu falo curto e longo prazo, não é só o tempo de eu tomar uma decisão, é também o tempo de durabilidade dessa decisão, tá? Por exemplo, a decisão de cortar um cabelo, né? É diferente da decisão de constituir uma família. As decisões exigem, gente, todas as decisões, ponderação prévia, séria, responsável, né? Pra gente não acabar no queixume, na tristeza depois, no desânimo. Então, olha só, para cortar o cabelo, gente, é coisa de minutos. Mas, vejam bem, para formar uma família, é uma responsabilidade contínua para a vida toda, né? Então, eu acho tão interessante isso, porque a vida toda, esse permanecer na decisão que a gente toma, é muito forte. Deus gostava, Jesus, né? Que é Deus encarnado. Jesus gostava muito da palavra permanecer, né? Ele repetiu essa palavra com insistência na última ceia, quando ele se despediu dos apóstolos várias vezes. O que ele falava? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto. Permanecei no meu amor. Gente, foram várias vezes que ele falou a palavra permanecer. Permanecer significa manter a decisão tomada, apesar do pesar. Apesar das dificuldades, apesar do cansaço, apesar das demoras, né? A prudência nesse caso significa a coragem que se arrisca na decisão irreversível, sabe? As decisões que atingem, gente, profundamente a nossa vida, elas devem se manter vivas nos anos, mesmo contra o vento e a maré, mesmo contra todas as dificuldades, mesmo quando tudo parece dando errado, tá bom? E para conseguir isso, gente, são necessárias 3 qualidades habituais. 3. A firmeza, a capacidade de se renovar e a humildade de retificar. Olhem só. Para explicar essa qualidade que eu vou dizer para vocês, a firmeza, né? Eu guardei para vocês um texto de Santa Teresa, é muito pequenininho, que ela falava o seguinte. Santa Teresa, ela ensinava o que é ter firmeza. Vou ler para vocês assim, ver se eu consigo ler sem óculos, peraí. Ela falava o seguinte: importa muito, mas ela falava em que contexto, tá? Deixa eu falar com vocês aqui uma historinha dela. Santa Teresa, ela era muito enérgica, uma mulher de muita fibra, e ela enfrentou dificuldades assim absurdas para montar os conventos, os mosteiros que ela montou. Foram vários. E aí, quando ela tinha, né, as pessoas que chegavam lá, né, as pessoas que queriam seguir a vocação de carmelita, carmelita descalça, ela descrevia o seguinte: olha o que ela falava com as pessoas de cara, assim que as pessoas entravam lá. Importa muito e tudo uma grande e muito determinada determinação de não parar até alcançar a meta. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, sofra-se o que se sofrer, murmure quem murmurar, mesmo que não se citam forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho, ou não se tenha ânimo para os sacrifícios que há de enfrentar, ainda que se afunde o mundo. Gente, é muito maravilhoso isso, porque nada pode parar uma decisão que a gente toma, gente, nada, isso principalmente no casamento, sabe? Vocês vão ver que à medida que vocês forem se tornando virtuosas, o casamento tomou uma outra dimensão, sabe? O amor tomou uma outra dimensão, e a gente vai se transformando de tal forma que é inevitável que o marido não se transforme, inevitável que os filhos não se transformem, porque a gente começa a agir diferente, né? Então, Santa Teresa, ela é muito certa, né, nas coisas que ela deixou escrito, que ela nos ensinou. Ela nunca se esqueceu de que, sem a ajuda da graça de Deus, nós não seríamos capazes de mexer um dedo, né? Não tem aquela passagem bíblica que Cristo fala: sem mim nada podeis fazer. Então, quando eu falo para vocês, diante de uma decisão que tem que ser tomada, aqui, ó, é aqui que vocês vão se espelhar, é no crucifixo. Se ajoelhem diante de um crucifixo e peça para Deus, peça para Jesus, que é o Deus encarnado, né? A Trindade Santa está aqui. Quando você recorre a Deus, você recorre ao mesmo tempo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, peçam para Ele, sabe? Eu vou contar uma coisa para vocês sobre firmeza, que aconteceu essa semana. Essa semana e na semana passada eu passei muito mal. Eu não sei porquê. Eu tenho que estudar todos os dias. Todos os dias eu tenho a minha hora de estudo, uns minutos por dia. Às vezes eu consigo chegar a 1 hora, às vezes 1h30, às vezes eu consigo ficar 40 minutos. Mas esse tempo de estudar, para mim, ele precisa ser diário. E aí, eu não estava conseguindo. Não consegui semana passada. Passei muito mal, fiquei de cama. Tive que fazer uma viagem, fui muito mal para essa viagem. E eu pensava na aula que eu tinha que dar, né? Quarta-feira. Eu disse, meu Deus, eu não estudei ainda, porque... como eu falei com vocês, a gente não sabe tudo. Então, cada vez que eu tenho que dar qualquer aula que seja, eu tenho que voltar a estudar, pegar meu material, pegar outros materiais, porque sempre, quando a gente vai estudando sempre tem coisa nova, né? Tem sempre uma forma de dizer a mesma coisa, uma nova forma de dizer a mesma coisa.
E eu não conseguia, gente, não conseguia de forma alguma. E aí, eu ia pra igreja arrastada. Eu pensei, meu Deus, né? É combate espiritual mesmo. Puro combate espiritual. O que eu fiz? Eu tenho um crucifixo no meu quarto. E ele fica do lado da minha cama. E aí, eu ajoelhei diante desse crucifixo e falei, meu Deus, é com o Senhor, não tô dando conta. Por mim, por força própria, eu não tenho nesse momento. Eu preciso que o Senhor me ajude. Gente, vou falar para vocês como testemunho. Em 7 horas de estudo, eu estudei mais do que eu consegui estudar durante uma semana. Mas foram 7 horas cravadas ali. Eu vim para o meu quarto, sentei, parei para almoçar e depois levantei. Quando eu levantei, estava tudo pronto. Por quê? Porque a força não é nossa. A decisão é nossa, mas a força não é. A vontade de agir é nossa, mas a força não é. Então, assim, não é por quê? Porque vocês vão perceber que quando vocês forem colocando em prática esses conteúdos, muita coisa vai tentar parar. Olha, com o marido, então, é uma coisa assim, interessante que acontece, né? O desafio que tem para dentro da sua casa, dentro do seu casamento, com seus filhos, quando você começa a se tornar uma mulher virtuosa, é uma coisa muito grande. Sabe por quê? Porque é para você desistir, né? É pra gente desistir. E a gente não pode desistir. Porque é um caminho, a gente tem que entender que virtude é um caminho sem volta. Porque o nosso destino é o céu. E não tem como alcançar o céu sem virtude, gente. É aqui, nessa existência, que a gente vai definir como nós vamos chegar ao céu. E se nós vamos chegar ao céu. E quem nós vamos levar conosco. Então, a gente não tem essa opção da gente desistir. Entendeu? Não? Então, assim, o desafio vem, a gente vence e continua. E uma outra dica que eu vou dar para vocês, quando vocês tiverem qualquer desafio, assim, especialmente espiritual, né? O espiritual, ele vem também, muitas vezes, na forma de um desafio físico, um desafio material. É naquele momento que alguém te chama. É naquele momento que o gás acaba. É naquele momento que o arroz queima. Lá que você deixa o arroz pronto, o filho vai esquentar e acaba queimando a comida toda. Né? E você não pode parar naquele momento para dar atenção. E aí, quando você começa a orar, pedir a Deus a graça, da força, tudo para impedir acontece. Gente, não desanime. A Ana Silva está falando aqui, é o santos ou nada, exatamente. Ou nós seremos santos, ou não seremos nada. Mas medianos, jamais, né? E aí, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, toda vez que vocês estiverem diante de um desafio, vocês rezem, ajoelhem, coloquem os joelhos no chão, diante de um crucifixo ou diante da imagem de Nossa Senhora, e rezem em silêncio. Deixa eu explicar para vocês por quê. Mudando um pouquinho do assunto, só porque eu acho isso muito importante. Eu escrevi um livro que fala sobre anjos. E eu fiz um curso de anjos, fiz o curso do Padre Paulo Ricardo de anjos, sobre os anjos e os demônios, mas comecei a ler vários livros de como os anjos se comportam e como os demônios se comportam. Então, os demônios, como os anjos, né? Eles não têm a capacidade de saber o que está no nosso pensamento. Mas eles têm a capacidade de nos induzir a fazer alguma coisa. De colocar pensamentos dentro da nossa cabeça. Como? Do dia que a gente nasce, a gente tem um anjo da guarda, a gente também tem demônios que querem perder a nossa alma. Gente, esse é um estudo super sério, que eu acho muito bacana a gente levar em consideração. Então, o que acontece? Como os demônios estão do nosso lado e sabem tudo que nos aflige, tudo que nos deixa angustiado, tudo que é tentação pra gente. Cada pessoa tem sua tentação. Cada pessoa tem sua dificuldade. Cada pessoa tem o seu calo, né? E os anjos sabem disso. Sabem o que nos destempera em algum momento. Então, naquele momento que você se ajoelha para rezar ou para pedir alguma graça, para pedir alguma ajuda, ele faz tudo para sua mente sair daquele intento, daquele pensamento, né? Então, o que ele faz? Ele coloca coisas no seu pensamento. Ele tem esse poder. Ele não tem o poder de ler o que está na sua mente, mas de te induzir ele tem, né? Da mesma forma que o nosso anjo da guarda tem o mesmo poder de nos salvar em algumas situações. Por exemplo, a gente está com aquele pensamento, um pensamento ruim, né? Que fica na cabeça durante muito tempo. A gente pede ajuda para o anjo da guarda, daí a pouco o pensamento sai, né? A gente revela para ele o que a gente está sentindo e ele ajuda a tirar aquilo. Agora, quando a gente revela, quando a gente entra em oração, em silêncio,
ele não sabe, o demônio não sabe o que a gente quer. Que é um anjo decaído que está do nosso lado. São seres espirituais que estão do nosso lado, né? Que são do nosso lado. Então, como ele não escuta, ele não pode combater. Porque ele não sabe. Ele tenta todo momento ele tenta ler as nossas reações faciais, né? Corporais, o que a gente fala. Então, São João Paulo II, eu aprendi isso lendo o que ele escreveu. Ele rezava em silêncio. O tempo inteiro. Ele passava, às vezes, horas, noites, rezando em silêncio. Justamente por isso. Porque eram coisas tão grandes, eram graças tão importantes para ele. E ele pedia tanta ajuda divina, né? A ajuda de Deus, Nossa Senhora, a ajuda angélica, que ele não queria que os demônios soubessem. E aí, o que acontece? Nesse dia, como eu falei com vocês, né? Que foi essa semana que eu fui estudar para aula de quarta, isso foi na segunda-feira. A gente foi ajoelhar em oração, em silêncio, pedir para Deus, para Jesus, né? Crucificado. Gente, a hora que eu levantei outra pessoa. Vocês não têm noção. Olha, e eu fiquei a parte da manhã inteira tentando estudar e não consegui. Isso foi depois do almoço, que eu levantei à noite. Eu fui à missa de manhã, mas foi arrastada também a missa. Falei, gente, mas que cansaço é esse? Eu não estou entendendo que cansaço é esse. Depois do almoço eu sentei e falei assim, meu Deus, eu preciso de ajuda. Foi só pedir ajuda, a ajuda veio e a coisa fluiu, tá? Bom, vamos voltando aqui, né, Santa Teresa, né, que ela sabia que em primeiro lugar, sempre para tudo a gente tem que contar com a graça de Deus, né? É preciso que a gente faça a nossa parte, todo o esforço possível, né? Por quê? Porque Deus não abençoa a preguiça, não abençoa a inconstância. Ele quer contar com a nossa colaboração. Da mesma forma como ele fez, por exemplo, quando Moisés abriu o Mar Morto. Quando Moisés abriu o Mar Morto, as pessoas... Moisés abriu pela graça divina, né? Na verdade, foi Deus que abriu o Mar Morto, né? Pela graça. Mas Deus abriu o Mar Morto, mas vocês percebem que ele não carregou ninguém? Ele não levou ninguém no colo, gente. Passou pelo Mar Morto quem acreditou em Moisés e quem teve fé. Eles estavam com muito medo, né? Poxa, mas o mar se abrir, aquilo era espantoso, aquilo era terrivelmente espantoso. Mas, o que as pessoas fizeram? Ou elas criam que Deus estava fazendo aquilo que elas iam conseguir, que o mar não ia abraçá-las, né? Não ia tomá-las, ou elas ficavam ali, né? Quem garante que todas passaram? Eu não acredito que todas passaram naquela passagem. A maioria sim, né? Eu já vi relatos de estudiosos, de teólogos, falando que nem todas as pessoas tiveram a fé, né? Então, quando Deus dá pra gente quando ele diz pra gente, estarei convosco até o último dia, todos os dias, até o fim dos tempos, a gente tem que ter fé. Lembra daquela primeira aula que eu falei sobre a virtude teologal da fé? Fé não é sentimento. Fé é crença na palavra de Jesus. Eu posso não estar sentindo nada. Eu posso muito ao contrário, eu posso estar na lama, gente. Mas, nossa, eu não estou sentindo nada. Será que isso vai dar certo? Mas se eu tenho fé, se eu acredito, pronto, acabou, decisão tomada. Isso é fé, né? Eu creio na palavra de Jesus. Eu não creio no meu sentimento. Porque ele é volúvel. Hoje eu posso estar desanimada, mas amanhã eu posso estar super para cima, né? Então, olha só. As barreiras, gente, as dificuldades que a gente vai passar quando a gente toma as decisões, as nossas decisões, elas são, na verdade, um teste, né? Não passam de testes, tá? Testes para a gente ver se a gente está firme naquela decisão ou não. Outra capacidade, né, qualidade, é a capacidade de renovar. Capacidade de renovação, gente. As melhores decisões permanentes, elas esmorecem, tá? E quando elas esmorecem, é igual casamento, né? A gente começa cheio de expectativa, feliz, mas tem um momento no casamento que a gente esmorece. Por algum motivo, a gente, aquele fulgor, né, do início, ele passa a não ter o dia a dia, as dificuldades, a gente às vezes fica um pouco relapsa, né, com o marido, com as nossas coisas, né, a nossa vida de esposa, porque a gente tem muitos afazeres, né, a mulher tem muita coisa dentro de casa, fora, filho, marido, ajuda, família, né, os parentes, então, enfim, né, e aí tá o perigo. Por quê? Porque quando a gente esmurece e a gente dedica somente a marcar passo, né,
a prosseguir por inércia, por rotina cega, aí que está o perigo. A gente perde a capacidade de renovar, né? Eu digo rotina cega, gente, porque tem rotina lúcida. Essa rotina que a gente tem que seguir é a lúcida. Porque a cega é a simples continuidade, sabe? Aquela manutenção mecânica, mortiça, né? De uma resolução que a gente tomou lá atrás. Isso é rotina cega. Ao contrário, né? A lúcida é aquela que se renova todos os dias, né? Aquela que vivifica o dia a dia com iniciativa criativa. Eu não tô falando, gente, que a gente tem que todos os dias, assim, literalmente, né? Maneira de falar. Todos os dias fazer uma coisa nova. Eu não tô falando isso, né? Eu tô falando que a rotina cega, ela desgasta a força da nossa decisão, né? Mas a lúcida, ela vai devolver, a rotina lúcida, ela vai devolvendo pra gente, por exemplo, a força purificada, né? A força viva. Essa força que vai fazer com que a gente alcance a maturidade, né? Essa é a rotina viva, né? A rotina lúcida. Como dizia Santo Agostinho, não fiques nunca satisfeito com aquilo que és, se queres chegar ao que ainda não és. Porque onde te consideraste satisfeito, lá mesmo ficaste parado. E se disseres já basta, morreste. Né? Olha, gente, eu sou doida com essa frase. Vou repetir para vocês. Não fiques nunca satisfeito com aquilo que és, se queres chegar ao que ainda não és. Porque onde te consideraste satisfeito, lá mesmo ficaste parado. Se disseste já basta, morreste. Gente, é muito bom, né? Então, assim, a gente tem que crescer sempre, progredir sempre, avançar sempre. No casamento, por exemplo, gente, e eu quero falar um pouquinho de casamento, né? Aqui eu acho que a grande maioria é casada, mas quem não é casado, ou quem é namorado, quem é noiva, né? No casamento, por exemplo, a capacidade de renovar-se no casamento, né? É quando o casal inicia todo dia, sabe? Uma pequena ideia nova, uma iniciativa pensada para fazer o outro feliz ou os outros felizes, né? Os outros, no caso dos filhos, sabe? E não precisa de muita coisa. Gente, não precisa de muita coisa. Basta um cumprimento carinhoso, uma pequena surpresa. Essa pequena surpresa, gente, pode ser um bilhete. Quem não tem o costume de deixar bilhete para o marido, experimenta, faz essa experiência. Deixa um pequeno bilhete com uma frase amável, sabe? Com um recadinho, ou na carteira dele, ou onde ele senta para tomar o café, ou no banheiro, sabe? Ou pregado no espelho. Né? Cumprimento é diferente. Se você não tem o hábito de cumprimentar o seu marido com um beijo, com um abraço, faz isso. A hora que ele chega em casa, abrir a porta, né, para ele. Aqui em casa, por exemplo, é assim. Meu marido, ele já chega chegando, sabe? Ele já chega assim, do tipo assim, cheguei, sabe? Eu não chego em silêncio, né? E aí, a hora que ele abre a porta, a expectativa dele é que todo mundo fique feliz quando ele chega, né? Eu acho que a expectativa de todo homem é assim. Então, há um bom tempo, eu aprendi com uma amiga muito querida, que ela falava assim, Karina, quando meu marido chega, ele é artista plástica, essa amiga. Ela falava assim, Karina, quando meu marido chega em casa, eu posso estar morta na cama, de cansada. Eu posso estar toda suada que eu estou na cozinha, eu posso estar entrando pro banho, pode ser o que for, eu posso estar tocando de roupa quando ele chega. Eu rolo na toalha, eu vou lá cumprimentá-lo. Ele chegou em casa, eu vou ao encontro dele. Eu não espero ele vir ao meu encontro, eu vou ao encontro dele. E isso fez muita diferença ao longo dos anos de casada. Né? Ela tem quase 60 anos de casada. E aí, quando ela me falou isso, eu comecei a fazer isso aqui em casa. Porque antes, às vezes, eu fico trabalhando muito aqui dentro, né, do meu escritório, aqui no meu quarto, e não vejo meu marido chegando lá na sala. Então, aí ele já chega me procurando. Ele já chega entrando nos cômodos, né, me procurando. E aí, ele vinha até mim. E eu falei assim, não, agora eu vou fazer o contrário. Quando ele chegar, eu vou até ele. Gente, façam isso. A diferença, olha, vocês não precisam de fazer muito. Ele chegou em casa, larga tudo. Gente, larga a panela, larga menino, tá no banho, sai do banho. Olha, é incrível. Sai do banho é sacanagem, né? Mas é só uma brincadeira, uma forma de falar. Mas assim, se tá secando o corpo, enrola na toalha e vai lá. Sabe? Dá um beijo, dá um abraço. Pergunta como é que foi o dia dele. Gente, pergunta como é que foi o dia. Só isso.
Isso dá uma renovação para o homem. Olha, homem pensa diferente da gente. Mulher pensa uma coisa, homem pensa outra. E outra coisa, se eu der esse conteúdo, o mesmo conteúdo que eu estou dando para vocês sobre prudência, eles vão entender de forma completamente diferente da nossa. Não é à toa que na obra que eu apostei, todos os conteúdos, por exemplo, a obra, os homens fazem em lugares diferentes das mulheres. Por quê? Porque são formas diferentes de pensar, são formas diferentes de agir. Nós temos que trabalhar a nossa feminilidade. Nós trabalhamos a santificação no nosso lar, na nossa casa. Os homens trabalham a santificação no trabalho deles, né? Então, são homens que estão para homens, né? No meu caso, eu tive muitas professoras boas. Eu tive professores também, mas a grande maioria foram professoras que entendiam muito do relacionamento familiar, humano, né? Então, é isso, gente. Outra coisa pequena para renovar o casamento, para renovar o dia a dia, é a gente se cuidar, sabe? O homem gosta da gente bonita. Então, não andar mal arrumado em casa, não andar desleixado em casa. Eu não tô falando com vocês que assim, comprar roupa nova, fazer coisas absurdas. Não. Gente, é levantar de manhã, né? Quando depois, não sei o que vocês fazem primeiro, mas a hora que forem fazer higiene de vocês, lavar o rosto, já passar um hidratante no rosto, né? Eu gosto muito de passar um blush, sabe? Eu só passo rímel e blush. Às vezes nem batom eu lembro de passar. Eu, por exemplo, uso brilho. Eu sempre uso aquele da Nivea, sabe? Ai, meu Deus. É um brilho labial, é um hidratante labial com cor. Porque me incomoda, às vezes, o batom. Então, o que acontece? Isso, gente. Passa um batom, um blush. Prende o cabelo, né? Sabe? Fica bonita. Não fica com roupa desleixada dentro de casa. Gente, isso vai dar uma renovação no casamento. Gente, só durmam perfumadas. Sabe? Passa um perfume. Porque você sabe que seu marido vai chegar, se ele chega mais ou menos naquela hora. Recebe o marido bem, com cara boa, com um sorriso. Ainda que você esteja, assim, morta de cansadas, né? Porque às vezes a gente tá... Gente, mas um sorriso, ele não custa nada pra ninguém, né? Às vezes, por exemplo, ele tá sentado, comendo, faça um carinho, um cafuné aqui, ó. Na cabeça, no cabelo, no pescoço, sabe? Com um tato, gente, encostar a mão na mão dele. Saber como é que ele tá, como é que foi. Sabe, encostar a mão no ombro. Ou se ele tá sentado, fazer uma massagem. Coisa simples, rápida, pequena, pouca. Não é nada preparado, nada muito. E, gente, isso vai dar uma renovada no casamento de vocês, que vocês vão ver, depois vocês me contam, né? Então, assim, uma pequena surpresa, uma atitude de conforto, né? De proximidade, de conforto diante das dificuldades. Sabe, o interesse sincero pelo que nosso marido se interessa. O propósito de silenciar, por exemplo, se a gente acha que pode aborrecê-lo com alguma coisa, ou os nossos filhos, né? Procurar comentários que incentivem nosso marido, nossos filhos, né? Lembrem-se, gente, que eu falei um pouquinho atrás, que as coisas fundamentais da vida, essas que dão sentido à vida, se essas coisas vão mal, a nossa tentação consiste em quê? Consiste em culpar os outros ou as circunstâncias, não é isso? E se a gente fizesse o contrário? E se a gente fizesse uma boa autocrítica, que na linguagem cristã chamamos de exame de consciência, né? E se eu melhorasse? E se eu mudasse? E se eu tentasse diferente, né? Será que não mudariam muitas coisas à minha volta? Sobretudo, não mudariam os outros que estão à minha volta, né? É isso, sabe? Se a gente mudar, né? Fazer um pouquinho diferente do que a gente começa a fazer todo dia. Como eu falei com vocês, no começo é esforço. Mas depois é hábito, gente. Depois vai relax. Podem ter certeza que as coisas andam assim, né? A terceira qualidade habitual, né? É a humildade de retificar, tá? Eu coloquei, voltando a dizer, eu coloquei para vocês o esquema no nosso grupo. Sigam esse esquema que vocês vão lembrar de tudo que eu falei, tá? Cada coisa que eu falei, vocês vão ver que vocês vão lembrar, né? Não precisa de escrever tudo, mas vocês vão lembrar de muitas coisas só lendo aquele esquema, tá? A terceira qualidade habitual é a humildade de retificar. O que é isso, gente? Aqui nós vamos voltar a Santa Teresa d'Ávila, que ela dizia o seguinte,
ela diz que para acertar, aproveita muito a ver errado, porque assim a gente ganha experiências. Nós, gente, mulheres cristãs, nós temos que pensar o seguinte: se a gente tem Deus com a gente, né, sempre é possível retificar os erros que a gente cometeu. Se nós temos Deus conosco, a gente sempre vai ter a oportunidade de retificar aquilo que a gente fez de errado, né? Com humildade e começar de novo, né? Dessa vez com mais brio. A gente precisa ter em mente, gente, que a nossa dedicação ao cumprimento das decisões permanentes, né? A gente vai encontrar, por mais que a gente encontre obstáculos, né? A gente consegue. Essa dedicação a vencer, né? Se a gente tivesse dedicação, a gente vai ver que esses obstáculos, que eram grandes, vão ficar pequenos, e são todos superáveis. Chesterton falava que não existem obstáculos insuperáveis, sabe? O que ele fala nos livros dele é que não existem becos sem saída, sabe? Ele fala muito isso, né? Sempre é uma saída, sempre a gente pode voltar atrás, desandar o caminho andado. O que é desandar o caminho andado? Né? É a gente corrigir, né? É a gente se arrepender. Desandar o caminho andado é a gente se arrepender se a falha foi nossa e corrigir, né? Com o quê? Com o perdão e a ajuda de Deus. A gente vai corrigir os rumos do nosso coração, os rumos da nossa conduta. Ou então, gente, a gente vai aproveitar a experiência de um fracasso sofrido, né? Sem culpa nossa, né? A gente tá numa situação que a gente não teve culpa e fracassou, a gente tem que aproveitar esse fracasso, né? E iniciar de novo, né? Com aquela santa teimosia, né? E de que o itinerário da prudência é isso. Eu reiniciar quantas vezes for preciso com o intento de acertar, né? Então, o itinerário da prudência, de novo, eu vou refletir de novo, eu vou me aconselhar com quem possa me aconselhar, eu vou avaliar, eu vou ter confiança em Deus, eu vou ter boa vontade e vou recomeçar de novo, né? Então, é basicamente isso, gente, não tem erro, né? A gente encerra aqui a virtude da prudência, que ela passa pelos 4 passos que eu já falei com vocês: reflexão, né? O julgamento, a gente tem que julgar, a decisão e a realização, tá bem? E eu não vou me delongar muito, porque eu falei que é a segunda parte da nossa aula, e espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, podem fazer aqui que eu respondo, né? Mas é isso. Outra coisa, gente, que eu vou pedir para vocês é o seguinte. Flávia. Obrigada, querida. Obrigada por você estar aqui, viu, Flávia? Sempre muito obrigada. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, eu tinha falado para vocês me seguirem no YouTube, né? Mas eu espero que vocês aguardarem só um pouquinho, porque é o seguinte: eu tenho uma aula, eu tenho um canal no YouTube, que eu tô tentando resgatar esse canal. E aí, se eu conseguir resgatar esse canal, tem a possibilidade de eu passar todos os vídeos. Eu não consigo fazer as aulas por lá ainda, mas eu tenho a possibilidade de eu não precisar de cortar os vídeos como eu estava cortando para colocar lá, sabe? Então, eu vou falar na próxima aula qual o canal que vocês vão entrar para me seguir e me ajudarem a chamar outras pessoas, tá bem? Obrigada, Ana Silvia. Então é isso, gente. Eu acho que não tem perguntas. Então nós vamos para a próxima aula daqui a 15 dias, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau. Vou encerrar aqui, gente. Obrigada, Marina. Deixa eu tentar encerrar aqui, tá? Obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo. Um beijo.